coração. Parece que tudo está perdido. Mas quando pensamos que tudo está perdido, Isaías vai voltar e vai dizer: eu vou acrescentar aquilo que está perdido para a sua vida. Aleluia. Você que sabe esse corinho, ouve comigo. Não sou cantor, não, mas eu quero louvar a Deus nesta noite. Quero que Deus, nesta noite, Ele continue falando conosco. O Senhor, Ele já está falando conosco desde o início. Eu estava ali no quarto me trocando, eu e minha esposa, e eu vi o pastor Ismael aqui orando. Eu disse: quem está orando? Seu pastor Ismael. Chorando. E aquilo mexeu com o meu coração, com a minha vida, com a minha alma. E eu quero louvar a Deus. Depois nós vamos falar um pouquinho a palavra de Deus. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Aqui eu vim para dizer: eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. E mais uma vamos adorar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Flui Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui, ele está o teu propósito. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluia. E eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, ser bem sucinto na minha fala, para que você entenda a palavra de Deus nesta noite. Por que eu li esse texto? Eu estava com um texto para pregar nesta noite, mas quando eu cheguei aqui, Deus mudou e Deus ele fala como Ele quer, Deus da maneira que Ele quer. E eu quero falar um pouquinho a respeito do Espírito Santo, os movimentos do Espírito Santo. Nós conhecemos a Bíblia um pouquinho, alguns textos dos livros da Bíblia. E nós vemos que quando Deus, no princípio de todas as coisas, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. No princípio de tudo, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus fez céu, terra, mar, quando Deus fez as árvores frutíferas, quando Deus ele fez animais, as aves, répteis, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre a face das águas. Mas depois que Deus criou o homem, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, no Velho Testamento, o Espírito de Deus, ele vinha sobre o homem e fazia a obra de Deus na vida do homem. Como o Espírito desceu sobre a vida de José, quando José interpretou o sonho de Faraó, o Espírito Santo ele vinha, ele falava no coração do homem, o homem interpretava aquilo que Deus tinha dado para ele através do Espírito, e o Espírito Santo, pastor Ismael, retornava para o céu novamente. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não permanecia com o homem quando no Velho Testamento, e a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o Espírito ele
vinha, fazia o seu movimento e tornava. O Espírito Santo ele fez na vida de grandes homens da Bíblia Sagrada, como na vida de Davi, na vida de Sansão. Ele vinha, operava o que tinha que operar e voltava. Aí a Bíblia vai nos narrando, a Bíblia vai nos falando, nos orientando, que Deus, ele viu que o homem, ele precisava de algo que permanecesse dentro dele, algo que ajudasse o homem. E a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, nesse movimento todo que ele fez, um certo dia Deus viu que o homem precisava de alguém para perdoar o pecado do homem, para que o homem tivesse agora novamente um contato com Deus. O contato com Deus, o homem pudesse ter um contato com Deus. E o Espírito Santo, meus irmãos do Velho Testamento, ele fez grandes movimentos, como na vida de Davi, Saul e tantos profetas na Bíblia Sagrada. Mas uma das coisas que me chamou a atenção é que ele não era permanente. O Espírito Santo era coisas passageiras, como está aqui hoje. Eu não sou permanente da cidade, estou com os irmãos daqui, mas daqui um pouquinho vou embora para a minha casa. Vou voltar para o meu lugar. Assim era o Espírito Santo. Mas quando Jesus veio, que ele morre, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele desceu sobre a vida de Jesus em Mateus, capítulo 3. A Bíblia diz que Jesus foi batizado em água, e a Bíblia diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo, que está entre nós esta noite, a Bíblia diz que ele desceu e pousou. O primeiro homem na terra a receber o Espírito Santo como homem foi Jesus. O Espírito Santo veio, e a Bíblia diz, de forma corpórea de uma pomba, e desceu e pousou sobre Jesus. Ali ele ficou no ministério de Jesus. O Espírito Santo, ele estava no ministério de Jesus quando ele saiu do Rio Jordão, quando ele foi batizado. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus, então, ele faz a obra do Pai. Ele realiza a missão que ele foi incumbida como homem. Ele veio, pregou o Evangelho, e após pregar o Evangelho, ele morreu, ele ressuscitou. Mas preste ele para o céu, lá no livro de João, a Bíblia diz que ele assopra o Espírito sobre os seus discípulos e diz para ele assim: receba o Espírito, porque ele não estava prestes a voltar para o céu. Mas o Espírito Santo, ele precisava de uma casa para ele habitar. O Espírito Santo precisava de um lugar para ele coabitar, para ele estar ali. E Jesus, após isso, a Bíblia diz que Jesus orienta os seus discípulos e diz: olha, eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão para Jerusalém, porque tem uma promessa de Deus para vocês. Escute nesta noite, tem uma promessa de Deus para você nesta noite, neste lugar. O que Deus prometeu está de pé nesta noite. O que Deus falou está falado. Ninguém muda aquilo que Deus falou. Pelo contrário, Deus cumprirá aquilo que Ele falou, o teu propósito nesta noite. Porque a palavra é de Deus, e a palavra não volta vazia, mas o Espírito Santo operará maravilha na tua vida em nome de Jesus. Aleluia! E a Bíblia diz que Jesus orienta os discípulos e diz: olha, vocês vai para Jerusalém. Por que eu li um texto lá no livro de Salmos? Porque Davi, ele queria que Deus, ele disse: olha, Deus, o Senhor retira tudo de mim. Pode retirar tudo. Davi estava dizendo: olha, tudo que o Senhor me deu, o Senhor retira a família, retira os bens materiais, retira tudo que o Senhor me deu.
orientações para os seus discípulos. E é por isso que os discípulos vão para Jerusalém. Jerusalém hoje é aqui. A Jerusalém hoje você veio. A Jerusalém hoje você chegou na Jerusalém. Talvez você não está querendo a promessa, mas Deus está dizendo a gente fica em Jerusalém. Não só em Jerusalém, porque a promessa se cumprirá em Jerusalém, onde Deus haveria de manifestar a tua glória, a tua presença, onde o Espírito Santo iria descer e a glória de Deus iria envolver aquele povo. E o discípulo sobe lá para Jerusalém. E quando eles chegam lá em Jerusalém, a Bíblia diz que eles começam a pedir a promessa de Deus. Ação do Espírito. Movimento do Espírito. Tudo que viemos acontecer aqui nesta noite, meus irmãos, é um movimento do Espírito Santo de Deus. A irmã que cantou, que testificou aqui do filho dela, que o filho falou que ele vai ser diferente, é movimento, o Espírito Santo está movimentando. O Espírito Santo está trabalhando na vida de pessoas. Deus me trouxe aqui não é por acaso, não é por uma mera reunião, por um mero propósito, só porque você tem que estar aqui, é porque você não podia perder um culto. Não foi por isso, porque o Espírito Santo, ele tocou no teu coração, ele te impulsionou, e você chegou aqui para receber a presença de Deus na tua vida. Você chegou para receber a graça de Deus na tua vida, porque se fosse pela nossa vontade, nós estaríamos em casa. Se fosse pela minha vontade, eu não ia vir aqui debaixo de chuva, passar um dia frio com o pastor Ismael aqui, não. Eu vim aqui porque o Espírito me trouxe nesse lugar. E ele está na casa nessa noite, está curando corações nessa noite, para encher da graça de Deus nessa noite. O Espírito Santo está procurando, irmãos, vidas que querem ser quebrantadas pela presença de Deus. E o quebrantamento da nossa vida é quando nós se deixamos levar pela presença de Deus. Os discípulos em Jerusalém, eles começam a orar. Eles começam a buscar a promessa de Deus lá em Jerusalém. Eles começam a clamar, porque era uma promessa de Deus de manifestar a presença do Espírito Santo. Era uma promessa de Deus de encher aquele povo do Espírito Santo. E Jesus tinha falado: eu vou mandar um Consolador. Ele vai estar convosco todos os dias. Sabe aquela hora difícil da tua vida, em que você está passando por provações, privações, por angústia? O Espírito Santo está lá com você. Aquele momento que você pensa em desistir, o Espírito Santo de Deus está lá com você, dizendo para você: não desista, espere mais um pouco, caminha mais um pouco, ora mais um pouco, bebe mais um pouco. O Espírito Santo está lá, te impulsionando você para buscar a presença de Deus. Ele não desiste de você. Pelo contrário, o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Que preciosidade, irmãos, nós temos. Que preciosidade tem você nesta noite. Que preciosidade tem eu nesta noite. Nós que estamos aqui, o valor que Deus nos deu, um homem mero pecador, tem algo sobrenatural, uma partícula da glória de Deus dentro de nós. Uma partícula da presença de Deus dentro de nós. Estamos aqui não é por acaso, nós estamos aqui porque dentro de nós tem a glória de Deus. A Bíblia diz no Velho Testamento que quando a glória de Deus ela invadiu a casa, a Bíblia diz que o povo, aquela glória, ela invadiu dentro do tabernáculo, que a fumaça encheu o tabernáculo, era a glória, era a presença de Deus, mas a Bíblia diz que aquela fumaça também saía para fora, aonde estava lá para fora também. Escute nessa noite, aonde tem o Espírito de Deus, tem a glória do Pai Celestial na vida do crente. A glória de Deus está dentro de você. E a Bíblia diz que o tabernáculo enchia da glória. Quando enchia o tabernáculo da glória de Deus, a Bíblia diz que aqui o sacerdote olhava assim, para si, a ponta do nariz não podia enxergar a ponta do nariz, porque aquela glória tinha tomado aquele lugar. Nessa noite não é diferente nessa noite. Se Deus prometeu que Ele vai derramar sobre a nossa vida a presença do Teu Espírito, Ele vai derramar. Se você crê nessa noite, Ele está aqui para te ajudar nesta noite. O Espírito Santo é a tua força nesta noite. O Espírito Santo vai estar aqui para nos animar nesta noite.
congregando. Disse, aonde vocês congregam? E nós fomos lá, ver os irmãos congregam na Bahia. Quando cheguei lá naquele ano, um tempo mais ou menos desse tamanho aqui, pastor Ismael, aí era só a parede e não tinha teto, não tinha nada. Mas sabe o que tinha lá? A presença de Deus. Não é templo esplêndido, glorioso, como ouro na parede, que vai ter a presença de Deus. A presença de Deus está dentro de você nesta noite. Não tinha cobertura, mas tinha a glória de Deus naquele lugar. A graça de Deus estava dentro daquele lugar. E eu tive o privilégio de pregar naquele trabalho na Bahia. E ali é onde Deus operou na vida, e nós fomos lá, ficamos 7 dias, revocamos toda a igreja, cobrimos a igreja. Quando os irmãos com a igreja coberta, tudo coberta, aquilo na despedida, que nós fomos orar, a glória de Deus tomou aquele lugar. Onde os irmãos não tinham água encanada para beber água da chuva, mas uma coisa eles têm dentro dele, a presença de Deus não perdeu, o Espírito Santo de Deus é na vida. Nesta noite não perca a presença do Espírito Santo na tua vida, mas permaneça em Jerusalém nesta noite. Porque é lá em Jerusalém que Deus opera. É lá em Jerusalém que Deus vai fazer a obra na tua vida. E às vezes queremos sair da Jerusalém que Deus nos colocou. Aí perdemos a bênção de Deus. Quando eu cheguei ali, foi uma experiência única na Bahia. Eu disse, irmão, qual é a água que vocês têm? Não tem água encanada. E ele disse, irmão, aqui vem cá. A casa, aí tem um cano na casa, e aquele cano, quando chora, ela cai em cima do telhado, corre pelo cano, cai dentro da caixa. Uma caixa de 250 ml d'água. Essa água aqui é para nós beber. Aí tem uma caixa de 900 ml d'água, e essa outra é para lavoura. Quando chove, nós juntamos água aqui. E eu disse, irmão, e eu fui para lá, meus irmãos, eu voltei de lá renovado. Voltei de lá agraciado. Sabe por quê? Deus, ele opera de forma extraordinária. Aleluia. O irmão de manhã é oração, à tarde é oração, à noite é oração. A presença de Deus está lá, não tem água, mas tem a água que desce do céu. Tem a presença de Deus na vida. O que nós precisamos nesses últimos dias é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas para isso, precisamos nos quebrantar. Para isso, precisamos estar em Jerusalém. E a Bíblia diz que lá em Jerusalém, eles foram para Jerusalém. E lá em Jerusalém, quando eles estavam em Jerusalém, eles começaram a orar, a pedir a promessa de Deus. Eles começaram a pedir a graça de Deus. E a Bíblia diz que quando passou-se 10 dias, começou um movimento lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começou algo a acontecer lá em Jerusalém. A Bíblia diz que começou um vento inveerente, impetuoso. Sabe aquele vento que nós sentimos, às vezes, bater em nós? E você não sabe para onde aquele vento vai, nem de onde ele veio. Assim é o Espírito de Deus na tua vida. Assim é Deus na tua vida. Às vezes você não sabe de onde vem o recurso, mas Deus nessa noite, eu vou preparar o recurso para você nesta noite. Eu vou enviar o meu Espírito nesta noite para te ajudar você nesta noite. Não largue a tua cruz em nome de Jesus. Não corte a tua cruz pelo meio, mas continue nesta noite levando a tua cruz, porque Deus completará a obra sobre a tua vida. Deus fará milagres sobre a tua vida. Deus está neste lugar, nesta noite, falando conosco. Eu observei meu trabalho, desde o começo, Deus me falando a respeito do teu Espírito, a respeito do teu Espírito. Meus irmãos, Deus está procurando corações nesta noite. Tem pessoas que Deus quer levantar nesta noite, cheio da graça e da unção do Espírito de Deus. Deus não te chamou você por acaso. Ele não tirou você da sarjeta por acaso. Ele não tirou você do mundo por acaso. Ele tirou, limpou a tua vida. E hoje você é limpo. E dentro de você fez o seu corpo, foi morada do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que eles oravam e pediam a promessa de Deus. E de repente, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos que desceram sobre ele aquele vento veemente e impetuoso e começou um movimento ali em Jerusalém. Sabe quando nós estamos às vezes assim isolados e parece que nada vai acontecer? Quando nós passamos
carnal, o sobrenatural, é aquilo que nós não esperamos. É aquilo que às vezes nós não esperamos para nós. E eu me lembro que quando eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria ser batizado no Espírito Santo de uma maneira. E eu cortava cana. E aquele dia eu falei, hoje eles vão batizar o Espírito Santo. Era jovem, na época da juventude, eu quero o Espírito Santo. Para Deus operar na sua vida, você precisa querer. Aleluia. Deus não faz nada na minha vida e na tua vida se você não querer. Se nós queremos, Deus opera. Agora, se você não quiser, Deus não vai operar. Mas eu sei que nessa noite você veio aqui porque você quer. Você precisa. E você necessita da presença de Deus na tua vida. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro, meus irmãos, que eu cortava cana. E o pastor Ismael também cortava cana, mas nessa época nós não se conhecia ainda. E eu estava na roça, o nosso pastor tinha pregado para mim. E eu aceitei a Jesus. E eu disse, pastor, por que esse negócio de falar em língua estranha? Ele disse, você tem que pedir para a gente se batizar no Espírito Santo. Você precisa de querer. E eu comecei a orar que Jesus me bateu com o Espírito Santo. Eu ia para a roça e cada cana que eu cortava, que eu jogava no mundo, ele dizia, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Jogava a cana, jogava a saia. Eu jogo naquele fogo todo. Eu cortava da cana, jogava no mundo e Jesus me batiza com o Espírito Santo. E um dia na roça, a minha língua queria enrolar na roça, eu fiquei com medo, porque estava dentro do povo, mas cortando cana, Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós estávamos no congresso, e o desenho queimava, estava em Jerusalém. Quem está em Jerusalém, ele tem surpresa de Deus para a tua vida hoje. Se você está em Jerusalém, eu tenho surpresa para você hoje. Se você está em Jerusalém, Deus vai te visitar hoje em nome de Jesus. Se você não sair de Jerusalém, Deus vai continuar operando na tua vida em nome de Jesus. Eu cheguei em casa, eu me lembro como se fosse hoje, pastor Ismael. Aquele dia eu falei, mãe, deixa eu tomar banho primeiro. Eu corri para o banheiro, tomei banho, disse, eu vou para a igreja, assim, só eu estava na igreja. E dobrei o meu joelho lá no rosto do coral e comecei a dizer, Jesus me batiza com o Espírito Santo, era um congresso. E eu dizia, Jesus me batiza com o Espírito Santo, não sabia pedir outra coisa, era batismo com o Espírito Santo. Queria ter a graça de Deus. Aleluia. Queria sentir a presença de Deus, essa coisa nova em minha vida. Eu me lembro naquela época, o pastor Ismael se lembra também, o pastor cantor Carlos Felipe, e ele começou um congresso, quando começou a cantar o hino da Arca 15. Tem nada a ver com o Espírito Santo, mas o hino foi escrito por homens cheios do Espírito Santo. O hino foi escrito por homens que tinham a graça de Deus. Quando começou a louvar o hino 15, eu dei um pulo no coral. Quando eu pulei para cima, eu já desci falando em línguas estranhas. Continua em Jerusalém, porque é lá que Deus ele vai renovar a tua vida. Continua em Jerusalém, porque é lá que Deus ele vai cumprir uma promessa na tua vida. Aí Deus começou a trabalhar na nossa vida. Deus começou a fazer obra em nossa vida. O que é isso? Tem pessoas que não anseiam mais por essa presença. Tem pessoas que não têm mais desejo nem de falar línguas estranhas. Tem pessoas que vêm para a igreja e nem glorifica mais. Ele perdeu. Mas louva a Deus você nesta noite. Quem está aqui nesta noite, quem sabe você está perdendo. Quem sabe você está perdendo esta presença por algo na tua vida nesta noite. Quem sabe nesta noite você está aqui e parece que você está se esvaziando, mas hoje tem alguém que tem azeite nesta noite para derramar sobre a tua cabeça nesta noite. Hoje tem alguém que tem o fogo nesta noite para derramar sobre você nesta noite neste lugar. Hoje tem alguém que tem o penhor dele nesta noite e pode derramar sobre a tua vida nesta noite neste lugar. Hoje tem alguém que tem a água do Espírito nesta noite e pode derramar sobre você e parece que tudo está se esvaziando na tua vida. E você era melhor, e você fazia melhor, e você cantava melhor, e você pregava melhor, mas parece que está se esvaziando nesta noite, mas Deus está batendo na porta do coração nesta noite, te dizendo, abre a porta do teu coração que eu quero operar na tua vida. Abre a porta do teu coração, porque Ele tem encher da minha graça nesta noite. Deus nesta noite quer encher você da presença